Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é justo senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deis-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. O que ouvi de Sanbalate, o horonita, e Tobias, o seu servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel.
E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhes declarei como a mão de meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E à porta do peixe edificaram os filhos de Racenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesesabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Baana. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram a cerviz ao serviço do Senhor. E à porta velha repararam Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Então amadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeon e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, e de fronte de sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Asabneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoa.
Estes a edificaram e levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Raquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Colose, líder do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Acelá, ao pé do jardim do rei, e até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, líder da metade de Bet-Sul, até defronte dos sepulcros de Davi, até ao tanque artificial e até a casa dos valentes. Depois dele repararam os levitas. Reum, filho de Bani, ao seu lado reparou Asabias, líder da metade de Keila, no seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, líder da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesuá, líder de Mispá, outra porção, defronte da subida à casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois reparou Benjamim e Azube, defronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazéias, o filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina e até o canto. Palau, filho de Uzai, reparou de frente da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós. E os servidores do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, defronte da torre grande e alta e até ao muro de Ofel. Desde acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, defronte da sua casa. E depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servidores do templo e mercadores, defronte da porta de Mifcade e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores.